Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Ciências da Saúde e nesta aula de hoje eu irei falar sobre o Streptococcus agalacti. O Streptococcus agalacti é um coco gram-positivo disposto em pares ou em pequenas cadeias. É uma bactéria encapsulada, anaeróbia facultativa e beta-hemolítica, ou seja, é produtora de hemolisina, que causa hemólise total de eritrócitos presente no meio agar-sangue. O Streptococcus agalacti foi isolado pela primeira vez em 1887 e durante décadas foi reconhecido como agente etiológico da mastite bovina, porém não como causador de infecções em seres humanos. E em 1933, Rebecca Lancefield desenvolveu um sistema de classificação, um sistema de sorotipagem, com base na presença do carboidrato C, que é um polissacarídeo, componente antigênico, presente na superfície da parede celular de algumas bactérias. E em 1934, ou seja, um ano depois, ela classificou o Streptococcus agalacti pertencente ao grupo sorológico B de Lancefield. E assim o Streptococcus agalacti é conhecido também como Streptococcus do grupo B. É uma outra referência a essa bactéria. Sendo assim, o Streptococcus agalacti apresenta vários sorotipos. E esses sorotipos foram classificados de acordo com características antigênicas capsulares, detectadas por técnicas de imunodifusão ou por PCR. E assim, existem atualmente em torno de 10 sorotipos já identificados, sorotipos que foram identificados de acordo com essas diferenças antigênicas capsulares em vários sorotipos, como por exemplo o 1A, 1B, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E o sorotipo número 9, ele foi identificado e descrito em 2007. Então, essa variedade capsular tem relação com a virulência. Então, dependendo do sorotipo, ele possui uma característica antigênica capsular, E essa identificação do sorotipo é muito importante para a realização de estudos clínicos e epidemiológicos. Então, dentre esses 10 sorotipos que já foram identificados, os mais conhecidos são o 1A, o 2, o 3 e o 5. E o trato gastrointestinal? O trato gastrointestinal de humanos é o reservatório natural do Streptococcus agalacti, ou seja, essa bactéria ela faz parte da nossa microbiota do trato gastrointestinal. E assim, o trato gastrointestinal acaba se tornando uma fonte de colonização da mucosa vaginal na mulher. E isso torna-se aí um grande problema, porque aproximadamente de 10 a 30% das gestantes são colonizadas pelo Streptococcus agalacti, tanto na mucosa vaginal ou no reto. E quando essa mulher gestante ela é portadora dessa bactéria e se por acaso não tiver alguma intervenção, estima-se que de 1 a 2% dos recém-nascidos destas mães colonizadas desenvolvem doenças precoces por Streptococcus agalacti, adquirindo essa bactéria ou durante o nascimento ou ainda na fase intrauterina. Então, quais são os fatores de risco para essas mulheres grávidas, ou seja, nesse período perinatal? É a colonização genital materna, então é um risco que a mulher grávida ela corre de se tornar portadora dessa bactéria na mucosa vaginal, por exemplo. Em decorrência dessa
dessa colonização na mucosa vaginal, isso contribuir para uma ruptura da membrana amniótica antes da 37ª semana, febre alta durante o parto, assim como também a infecção do recém-nascido, né, que pode ser causada pela aspiração do líquido amniótico contaminado ou durante a passagem pelo canal do parto. Então, por esses fatores de riscos aqui, mostra que é sério uma mulher gestante ela se tornar portadora, né? Ela corre grandes riscos, assim como a criança também corre riscos, a partir do momento que ela se torna portadora, ou seja, que ela coloniza essa bactéria na mucosa vaginal. Então, em 1996, o CDC publicou diretrizes para a prevenção de infecção estreptocócica do grupo B, ou seja, a infecção pelo Streptococcus agalacti, no período perinatal. E aí, 6 anos após, essas diretrizes elas foram atualizadas pelo próprio CDC em 2002, padronizando a triagem, que até então não se tinha um período certo para se realizar essa triagem de pesquisa, de identificação se a mulher era portadora ou não. Então, essa atualização ela serviu para padronizar a triagem de mulheres grávidas para a detecção de colonização pelo Streptococcus agalacti entre a 35ª e 37ª semana de gestação, indicando profilaxia antibiótica nessas mulheres infectadas, nessas mulheres portadoras, durante o trabalho de parto. E aí, em 2010, teve uma nova atualização, onde foi reavaliada aí, estratégias de prevenção, dando novas orientações referente ao uso racional dos antibióticos, que até então os antibióticos que eram utilizados não tinham, vamos dizer assim, uma administração racional, né, onde tivesse um protocolo especificando como seria, quais dosagens, quais antibióticos que deveriam ser administrados. Além disso, também incluindo triagem de urina e outras metodologias laboratoriais, ou seja, levando em consideração resultados de outros exames, como o exame de urina e outras metodologias laboratoriais para identificar se essa mulher é portadora ou não do Streptococcus agalacti. Além dessas técnicas convencionais de identificação, também foram desenvolvidas outras técnicas, né, como sondas de DNA e testes de amplificação do ácido nucleico, tudo como alternativa para facilitar esse diagnóstico e identificar a presença dessa bactéria. Então, desde os anos 70, o Streptococcus agalacti é considerado o agente mais frequente de infecção, especialmente no período perinatal, envolvendo tanto o recém-nascido como a mulher ainda no período gravídico ou no pós-parto também. Então, na grávida, pode provocar infecção do trato urinário, então a mulher ainda no período gestacional, ela pode desenvolver uma infecção urinária por Streptococcus agalacti a partir do momento que ela está sendo colonizada, assim como outras complicações, como a amnioniite, endometrite e bacteremia. E mais recentemente foi descrito também infecções por Streptococcus agalacti em pacientes idosos e em casos de infecção hospitalar. Já no caso do recém-nascido, né, em geral, as manifestações clínicas elas surgem nas primeiras 24 horas de vida, podendo se estender até o 7º dia de vida após o nascimento. Então, quando essas manifestações clínicas elas surgem nesse período, né, entre as primeiras 24 horas e até o 7º dia após o nascimento, essas manifestações elas são classificadas como doença neonatal de início precoce.
E aí, quando a criança, o recém-nascido, desenvolve algumas manifestações nesse período, significa que ela adquiriu a bactéria no útero, né, ainda na fase intrauterina ou no momento do nascimento. Então, as principais manifestações clínicas no recém-nascido são a septicemia, representando aí em torno de 25 a 40% dos casos, osteomielite, artrite séptica, pneumonia, no caso aqui a pneumonia em torno de 35 a 55% dos casos, meningite entre 5 e 10% dos casos, podendo também acarretar sequelas neurológicas, visuais, assim como auditivas graves, em 15 a 30% dos nascidos acometidos, ou podendo ainda levar a óbito esses recém-nascidos. E quais são os principais sorotipos que estão, vamos dizer assim, que foram identificados, que são isolados, né, nessas situações clínicas presentes nos recém-nascidos? São os sorotipos 1A, 2 e 5. E com relação às taxas de mortalidade, tem uma taxa de mortalidade entre 4% e 6%, né, no recém-nascido, nascido a termo. Né, então, essas são as taxas de mortalidade por complicações por infecções por Streptococcus agalacti, e em torno de 10% em caso de prematuros, principalmente entre a 34ª e 36ª semana de gestação. Outras manifestações clínicas também podem surgir tardiamente, que aí é classificado como doença neonatal de início tardio, que aí essas manifestações elas surgem entre os primeiros 7 dias após o nascimento até o 3º mês de vida. E aí, quando essas manifestações clínicas elas surgem nesse período aí após o 7º dia de vida até o 3º mês de vida, é por fontes exógenas, ou seja, essa criança adquiriu a bactéria não durante o nascimento, e sim durante a permanência da criança no berçário. E aí as principais doenças neonatal de início tardio são a bacteremia e meningite. E o sorotipo, que é isolado na maioria das vezes como agente causador dessas manifestações tardias, é o sorotipo 3. No homem adulto, assim como na mulher não grávida, a infecção por Streptococcus agalacti, embora rara, pode existir e geralmente está associada a estados de imunodeficiência. E as manifestações clínicas que surgem são diversas, como infecção de pele, tecidos moles, no caso, acometendo órgãos vitais, órgãos importantes, bacteremia, infecção urinária e pneumonia. Então, aqui são manifestações clínicas que também podem surgir no homem adulto, assim como na mulher não grávida, apesar que é raro isso acontecer, mas quando acontece, geralmente vai estar associado a estados de imunodeficiência, ou seja, de debilitação, de enfraquecimento do sistema imunológico. Então, a bactéria irá aproveitar dessa situação para estar desenvolvendo aí um quadro infeccioso. E com relação aos fatores de riscos, né? Com relação aos fatores de virulência. Então, se esses diversos sorotipos do Streptococcus agalacti conseguem desencadear, né, vários processos infecciosos, estão aí participando de diversas manifestações clínicas, tanto em mulheres grávidas como em recém-nascidos, assim como em indivíduos adultos e mulheres não grávidas, então significa que essa bactéria ela possui aí uma virulência, né? Ela possui fatores que irão contribuir para que ela consiga causar todas essas manifestações. E aí são diversos fatores que ela possui, como por exemplo a cápsula,
né? Então, eu falei disso no início da aula. O Streptococcus agalacti é uma bactéria encapsulada. Essa cápsula ela é importante também para essa diferenciação sorológica, né? Por apresentar antígenos capsulares que permite essa diferenciação. E essa cápsula ela é formada de polissacarídeos, ou seja, composta aí por vários açúcares, e além desses açúcares também apresenta aí resíduos de ácido siálico. E esse ácido siálico, ele presente nessa cápsula, ele inibe a ligação das proteínas do sistema complemento, no caso a proteína C3, que é uma proteína importante para dar início à ativação da via alternativa do sistema complemento. E aí, uma vez que essa proteína ela não consegue se ligar na superfície da parede bacteriana, isso bloqueia a ativação do sistema complemento, atuando aí como um fator, vamos dizer assim, protetor para a bactéria, uma vez que o sistema complemento não irá conseguir exercer uma ação sobre ela. Além disso, também ela exerce função aí como proteção contra a fagocitose. Então, essa função da cápsula, todos vocês já sabem de que não só no Streptococcus agalacti, mas como qualquer outra bactéria encapsulada, a cápsula ela vai ter essa função protetora. Além disso, ela também tem uma capacidade de induzir a produção de citocinas pró-inflamatórias responsáveis pelo choque séptico. Proteínas de superfície também, essas proteínas de superfície, como por exemplo a proteína C, R, X e Rib, que está presente na superfície dessa bactéria, estimula a produção de anticorpos, só que serão anticorpos protetores. Outros fatores de virulência são beta-hemolisina, que é uma hemolisina que é responsável pelo padrão hemolítico lá no meio agar-sangue, que causa a hemólise dos eritrócitos, das hemácias, mas também a beta-hemolisina, essa toxina pode ser citotóxica para outras células, como epiteliais e endoteliais, por formar poros na membrana celular e assim causando a lise destas células. Outro fator de virulência importante para o Streptococcus agalacti, até então esse fator de virulência, ele também é importante no processo de diagnóstico, é o fator CAMP. Então, o fator CAMP é uma proteína que apresenta a capacidade de se ligar à imunoglobulina G e M via porção FC. Então, o que isso significa? Essa proteína que está presente na superfície dessa bactéria, quando se tem uma resposta imunológica com a produção de anticorpos IgG e IgM, essa proteína irá se ligar à porção FC dos anticorpos, fazendo com que o anticorpo acabe se ligando à bactéria de forma ao contrário, de forma inversa. Então, uma vez que a porção FC ela está ligada aqui a essa proteína, né, que é o fator CAMP, isso vai interferir na capacidade desse anticorpo conseguir ativar o sistema complemento para ter uma ação sobre essa bactéria, assim como também o reconhecimento de células fagocíticas via receptores que irão reconhecer a porção FC do anticorpo. Então, essa proteína, o fator CAMP, ela irá exercer aí um efeito antifagocitário, por interferir, né, tanto antifagocitário como ativação do sistema complemento, né? Então, tanto vai interferir na ativação do sistema complemento, principalmente da via clássica, que é a via dependente de anticorpos, como também com relação à fagocitose, uma vez que células fagocitárias, neutrófilo e macrófago, possuem receptores que reconhecem a porção FC dos anticorpos a partir do momento que essas proteínas elas estão opsonizando uma bactéria. Então, seria a forma como elas iriam identificar e fagocitar.
Tem também a CA-peptidase. A C5A peptidase é uma enzima que inativa o componente C5A do sistema complemento. Esse componente C5A, quando inativado, impede ou diminui a quimiotaxia, ou seja, a migração de neutrófilos para o local da infecção, assim como também sugere-se aí um papel, né, dessa enzima na invasão tecidual por ter uma afinidade pelas fibronectinas, que são moléculas de superfície que estão presentes nas nossas células. Além disso, também produz como fator de virulência hialuronidase, uma enzima que tem capacidade de dissolver a substância fundamental do tecido conjuntivo, que é o ácido hialurônico. E diagnóstico? Como que é realizado o diagnóstico do Streptococcus agalacti? Existe o diagnóstico laboratorial e o diagnóstico bacteriológico. No caso do bacteriológico, eu irei gravar uma outra videoaula em que eu estarei abordando nessa videoaula de diagnóstico bacteriológico como que é realizado o diagnóstico não só do Streptococcus agalacti, mas de todas as outras espécies do gênero Streptococcus que eu ainda irei abordar nessa bateria de aulas relacionadas ao gênero Streptococcus. Então, aqui, no caso do diagnóstico laboratorial para grávidas, recém-nascidos e, no caso, crianças com sintomas. Então, na mulher grávida, deve ser realizada uma coleta, né, para obter amostras da parede vaginal e ano-retal. Então, essa coleta de material dessas regiões são para a identificação dessa bactéria, se a mulher está sendo portadora ou não, se ela está colonizando ou não essas regiões. E esse procedimento ele deve ser feito entre a 35ª e 37ª semana de gestação. Já no caso do recém-nascido, né, recém-nascido esse de uma mãe portadora de Streptococcus agalacti que deu positivo para o Streptococcus agalacti na mucosa vaginal, deve ser coletado logo após o nascimento a partir do cordão umbilical, canal auditivo externo, garganta e reto, amostras para serem analisadas. Já no caso de crianças com sintomas, deve ser feita uma coleta de sangue para realização de hemocultura, líquor para exames e cultura também, e a urina para a realização de urocultura. E a confirmação desses resultados deve ser realizada por meio de testes sorológicos para a detecção do antígeno do grupo B, que é o carboidrato C. E o tratamento? O tratamento ele é realizado com antibióticos. Então, se sabe que o Streptococcus agalacti ele é sensível à penicilina. E, além da penicilina, também há outros tipos de antibióticos, como cefalosporinas, eritromicina, clorafenicol. Então, todos esses antibióticos aqui apresentam aí uma sensibilidade, né? E tem resistência à tetraciclina. Então, Streptococcus agalacti é resistente à tetraciclina, que é um exemplo de bacteriostático. Então, né, como se é resistente à tetraciclina, em opção de bacteriostático entra o clorafenicol, que é um outro exemplo de bacteriostático também. No caso de infecções graves, deve ser feita uma associação de 2 antibióticos, no caso da penicilina, mais um aminoglicosídeo, como por exemplo, né, como um exemplo de aminoglicosídeo, a gentamicina. Então é muito utilizado em casos graves, né, a associação da penicilina mais a gentamicina. Então, pessoal, é isso que eu tenho para trazer para vocês com relação ao Streptococcus agalacti. Não deixem de assistir
a outra videoaula onde eu falei do Streptococcus pyogenes e em breve eu irei postar mais outras videoaulas abordando outras espécies desse mesmo gênero. Então, até a próxima!